Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo, de Sociologia. Estamos aqui para mais uma aula do primeiro ano de ensino médio. Essa é a quinta videoaula. E o conteúdo de hoje está previsto para o segundo bimestre. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre interação social e papéis sociais. Vou abrir aqui nosso famoso PowerPoint, nossa apresentação, para que a gente possa começar nossa aula. Bom, na última aula, né, na última videoaula que a gente teve, a gente aprendeu sobre socialização, que eu trago aqui de volta o conceito para vocês relembrarem, né? Socialização é o processo pelo qual interiorizamos as regras, valores, normas, formas de agir e pensar que nos permitem viver em sociedade. Então, a socialização acontece quando o indivíduo, ele incorpora o modo de viver, o modo de se relacionar, né, as regras, os modos de agir e de pensar de determinado grupo social, de determinada sociedade. E todos nós passamos por esse processo de socialização, desde que a gente nasce até quando a gente morre. Todo indivíduo passa por isso. Vimos que a socialização ocorre no interior, né, através dos grupos sociais. São formados por indivíduos que possuem os mesmos interesses, valores e práticas. Então, toda vez que eu tenho dois ou mais indivíduos com os mesmos interesses, com os mesmos valores, com as mesmas formas de agir e de pensar, eu tenho um grupo social. Dentro desse grupo social, esses indivíduos, eles seguem a determinados padrões, a determinadas formas de agir, determinadas formas de pensar. Então, esses padrões é que vão moldar o indivíduo, quando esse indivíduo é inserido nesse grupo. Então, esse conjunto de ações, né, que são o modus operandi, a forma de viver daquele grupo social, são chamadas de instituições sociais. Então, o indivíduo é moldado de acordo com as regras, com os padrões dessas instituições. Coloquei aqui como exemplo a família, né? A família, ela tanto é um grupo social, porque são pessoas, indivíduos que possuem os mesmos interesses, né? Os mesmos modos de pensar, de agir. Assim, claro, não estou dizendo que todo mundo que é da mesma família é igual, age igual, pensa igual, mas são pessoas que possuem algumas características em comum, alguns interesses em comum. Então, a família, ela é ao mesmo tempo um grupo social e ela também é uma instituição social. Por quê? Porque a família possui um conjunto de regras, de normas, de formas de pensar e de agir que caracterizam aquela instituição. É diferente, por exemplo, de uma outra instituição social, que é a escola, por exemplo. A escola é uma outra instituição com as suas próprias regras, com as suas próprias normas, com os seus próprios modos de agir, que é diferente da família, por exemplo. Então, muitas coisas que acontecem na família, as regras que são aceitas na família, em outros grupos sociais e outras instituições sociais são diferentes. A instituição social também, ela não é exatamente algo físico, né? Então, por exemplo, o casamento é uma instituição social, é um conjunto de normas, de padrões que os indivíduos eles seguem, né? Eles se adequam a ela a partir do momento que eles resolvem casar. Então, tem uma série de regras, de normas, de modos de agir e de pensar que estão delimitados dentro daquela instituição social chamada casamento. Beleza? Bom, mas de que forma que esse indivíduo, ele adquire, ele absorve, ele incorpora essas regras, esses padrões? E aí, isso que a gente vai estudar hoje, né? Essa interiorização, essa incorporação desses padrões, desses grupos sociais, é feito através da interação social. Então, a interação social ela é fundamental, né, para que a gente possa se socializar,
A gente só consegue viver em sociedade a partir de uma interação, de uma relação social. Eu trouxe aqui, né, uma definição do que é interação. Vocês já devem ouvir essa palavra, né, ter contato, é uma palavra que está no nosso vocabulário, né, que é comum, esse termo interação. E aí eu trouxe aqui o significado do dicionário, que é interação, uma influência mútua de órgãos ou organismos interrelacionados, ação mútua ou compartilhada entre dois ou mais corpos ou indivíduos. Então, veja bem, a interação é esta via, né, de mão dupla, essa ação mútua entre dois ou mais indivíduos, ou os indivíduos e os grupos sociais. A interação também pode ser entendida como comunicação entre pessoas que convivem, diálogo, trato, contato. Então, interação também pode ser entendida como um contato, né? Como um, um diálogo, como uma convivência. E aí eu trouxe uma definição para interação social. Interação social é o conjunto de relações e influências desenvolvidas entre os indivíduos e entre estes e os grupos sociais. Então, na sociedade, né, o indivíduo, eles não só interagem entre si, como eles interagem com os grupos sociais dos quais eles participam. Então, por exemplo, você como aluno, você interage com seus colegas, você interage com o seu professor, mas você interage com aquele grupo social que é a sala de aula. Então, é uma interação mútua, uma influência mútua entre indivíduos que se relacionam ou entre indivíduos e grupos que se relacionam. Tudo bem? Para o sociólogo George Simmel, a sociedade resulta das interações sociais estabelecidas pelos indivíduos. Então, se você for consultar, né, a teoria desse sociólogo, o que ele vai dizer? Que a sociedade é fruto das relações, das interações sociais entre os indivíduos. Você pode usar essa definição. Quando alguém te perguntar o que é sociedade, você pode dizer isso. Sociedade é o resultado das interações, das relações entre os indivíduos. Tudo bem? É a interação social que vai permitir que o indivíduo se torne um ser social. Como assim, professor? Vou repetir a frase. Interação social é o que vai permitir que o indivíduo se torne um ser social. Conforme a gente tinha dito na aula de socialização, ninguém nasce como ser social. A pessoa se torna um ser social na medida em que vai sendo socializada, na medida em que vai aprendendo as normas, os padrões, tudo aquilo que permite viver em sociedade. Então, é a interação social que vai permitir que esse indivíduo se torne um ser social. Por quê? Porque é na interação com as outras pessoas, na relação com as outras pessoas, que a gente vai ter esse aprendizado, que a gente vai incorporar esses padrões, ok? Então, é por meio dela que desenvolvemos nossa comunicação e interiorizamos e reproduzimos os padrões culturais de determinados grupos sociais, passando a fazer parte dele. É só no momento em que eu interajo com o outro, né, que eu me comunico, que eu estabeleço uma relação com esse outro indivíduo, é isso que vai me permitir aprender, é isso que vai me permitir conviver e adquirir aquilo que é necessário para viver naquele grupo social. Então, em outras palavras, todo o processo de socialização ocorre em um contexto de interação social. Ninguém se socializa se não interagir com o outro ou com os grupos sociais. Não existe socialização sem interação. Tudo bem? Então, a interação é um conceito essencial, né, para a sociologia, para o entendimento desse homem, desse indivíduo, como um ser social, como um ser que vive em sociedade. É a interação que nos permite, que nos torna seres sociais. As interações sociais podem ser classificadas de diferentes formas, tá? E eu vou apresentar algumas formas de classificação dessas interações. Então, eu trouxe aqui, as interações sociais podem ser recíprocas ou não recíprocas. O que quer dizer isso? Quer dizer que, assim, recíproca, uma interação social recíproca é quando há uma
uma relação de troca, né? As pessoas, se ambas as pessoas daquela relação, ou todas as pessoas que estão naquela interação, elas estão se influenciando, tá? E influenciando o comportamento social da outra. Então, quando a gente tem uma interação social recíproca, por exemplo, numa conversa entre amigos, ou num bate-papo no WhatsApp, na internet, ou quando você está dentro de uma sala de aula, ou está dentro de um ambiente que você está trocando ali informações e influenciando uns aos outros. E existe forma da interação não ser recíproca, professor? Como assim, né? Uma interação que não é recíproca, que não há este vai e vem, né? Essa ida e vinda. É simples. Este momento aqui que a gente está tendo agora, esta videoaula. Estamos agora, né, vivenciando uma interação social que ela não é recíproca. Por quê? Porque não está tendo uma troca de informações, né? Só eu estou falando aqui, né, e não estou recebendo, sendo influenciado por vocês, não estou tendo um retorno de vocês, não estou no mesmo momento, não estou interagindo diretamente com vocês. Então, essa videoaula, por exemplo, é um tipo de interação não recíproca. Quando você está assistindo televisão, quando você está assistindo um filme, né, você está tendo uma interação social ali, você está tendo contato com outras pessoas, ou na televisão, por exemplo, está assistindo um programa, né, tem lá um apresentador, né, interagindo com você, mas muitas vezes você não tem a possibilidade de dar esse retorno, de dar essa troca, tá ok? Outros tipos de interação, né, outras formas de classificar as interações sociais, elas podem acontecer de modo direto, né, quando as pessoas interagem pessoalmente, possuem um contato direto, tem uma relação presencial, entre si, e aí você percebe ali né, é algo que é direto, uma interação. São pessoas que estão reunidas num lugar, estão numa festa, estão numa sala de aula, e você pode ter uma interação social que ela é indireta, que ela é mediada, né, por assim, as pessoas não estão necessariamente no mesmo lugar, não estão presencialmente interagindo, elas estão interagindo por meio de alguma coisa, né, de algum veículo, de alguma forma de contato, mas que é indireta, imediata. Então, por exemplo, quando a gente está conversando pelo WhatsApp, quando a gente está falando por telefone, quando a gente está assistindo televisão, como eu já disse, quando a gente está jogando videogame, está rolando uma interação ali, né? Está rolando um contato entre indivíduos, mas isso não é direto, não está sendo presencial. E é engraçado, né, que a gente percebe que com o desenvolvimento dos meios de comunicação, cada vez mais as interações sociais elas acontecem desse modo, né, de modo indireto, de modo mediado, principalmente nesse período que a gente teve de isolamento social, né? Vocês interagiram socialmente nesse período, mesmo não saindo de casa, mesmo não tendo contato com outros grupos sociais? Então interagiram de modo direto dentro da casa de vocês, com os parentes, com as pessoas com quem vocês convivem, interagiram de modo indireto ou mediado através do uso da tecnologia, conversando numa rede social, falando por telefone com alguém, assistindo algum tipo de programa, uma videoaula. Isso é uma interação social, beleza? Existem algumas formas de interação social, né, que a gente pode também dizer assim, quais são as formas, como essas pessoas interagem de modo geral, né? Então, a sociologia, ela coloca alguns tipos, alguns padrões de, de, de de classificação de como essas interações sociais elas podem ocorrer. Então, eu listei alguns aqui, né, as principais. Troca. Né? O que é uma interação social de troca? Quando os indivíduos ou grupos interagem no sentido de obter alguma recompensa, algum benefício dessa relação. Então, eu estou dando exemplo aqui, que são exemplos da escola. Quando você vai comprar um lanche na cantina, você estabelece uma relação com aquela pessoa, com aquele atendente, na qual, né, ambos ali estão tendo algum tipo de benefício, de recompensa, né, naquela relação.
Então, você vai ter um lanche e a pessoa que está lá dentro da cantina, o atendente, está tendo uma venda. Ali, né, tem uma troca. Quando você está namorando, por exemplo, vocês ainda são novinhos, né, estão no primeiro ano, então ainda não estão namorando, mas quando você né, quando você namora, ali é uma troca, né, é uma troca de benefícios, de recompensas, né. Imagina-se que numa relação amorosa, as pessoas estão tendo benefícios naquela interação, naquela relação, beleza? Cooperação, quando os indivíduos e grupos interagem juntos em busca do mesmo objetivo. Então, a cooperação é uma forma de interação social na qual aqueles indivíduos e grupos envolvidos, eles estão ali juntos no objetivo de buscar algo em comum. Então, eu coloquei aqui como exemplo um trabalho escolar, um trabalho de escola em grupo. Qual que é o objetivo do trabalho escolar? Ah, já sei, muitos de vocês disseram que é tirar nota, né? Muito mal, não é o objetivo do trabalho escolar tirar nota. O objetivo do trabalho escolar é aprender. A nota é uma avaliação daquele aprendizado, né? Então, esse é o objetivo, o mesmo objetivo que vocês buscam quando estão fazendo trabalho em grupo, né? Que é aprender. A gente também tem a competição, é uma forma de interação social, né? As pessoas nem sempre interagem de modo colaborativo, cooperativo. As pessoas também interagem de modo competitivo. Então, existe uma relação, né, entre indivíduos, mas que esses indivíduos, eles não estão buscando o mesmo objetivo juntos. Eles estão buscando um objetivo, mas que aí é cada um por si, né? Então, aí, o objetivo né, da competição, ela envolve a superação do outro. Eu preciso ser melhor. O objetivo é comum, mas a gente não vai fazer isso junto, cada um por si, cada um fazendo em busca do seu interesse individual. Exemplo, o campeonato interclasses, né, quando você tem um campeonato interno na escola, né, aí depende, por exemplo, se você está trabalhando num time, se você está jogando num time, num esporte coletivo, você está na cooperação, porque juntos ali vocês vão buscar a vitória, vão buscar ser campeões juntos. Mas quando é um esporte individual, aí envolve a superação do outro, né? Então você está jogando tênis. Ali os dois ali estão buscando pelo mesmo objetivo e cada um está competindo para ver quem é melhor, quem chega o objetivo de um ele pressupõe a derrota do outro. Tudo bem? Competição. Vestibular é uma competição. Estão todos ali em busca do mesmo objetivo, mas você não faz um vestibular coletivo. Ideia, né? De repente podia ser, eu vou formar um grupo aqui e vou entrar, vou passar na faculdade, vou entrar na faculdade porque eu fiz um vestibular em grupo. Enfim, o vestibular é competitivo, né? A gente fala tanto da educação, que não pode ser algo competitivo, de você ser melhor do que o outro, mas vestibular é. E o conflito, né? O que é o conflito? O conflito é quando esses indivíduos que estão estabelecendo uma relação, né, uma interação, eles não possuem os mesmos objetivos, ao contrário, os objetivos são conflitantes, né? Então, aquilo que eu quero vai contra aquilo que o outro indivíduo quer, ou que o outro grupo quer. Então, o conflito é uma forma de interação social que pressupõe aí né, um embate aí, e aí pressupõe muitas vezes pressupõe violência, né? Não, de repente, não necessariamente violência física, mas é uma forma de você buscar um objetivo seu que vai na contramão, vai ao contrário do objetivo do outro, mas não deixa de ser uma forma de interação social. Tudo bem? Seguindo aqui, né? De modo geral, o que faz com que as pessoas interajam, né? Assim, em sociedade, o que as pessoas buscam quando elas estão interagindo, né? De modo geral, quando as pessoas elas interagem, elas buscam ser reconhecidas pelo outro, né? Então, assim, em cada ambiente, em cada situação social que a gente interage, a gente adota
as pessoas adotam comportamentos que a gente imagina que são esperados naquela situação. Puxando aqui a janelinha. Opa. Então, o que os sociólogos que estudaram a interação, eles perceberam, né? Que quando a gente interage em sociedade, nós estamos buscando ser aceitos, buscando ser reconhecidos pelas outras pessoas ou por aquele grupo. E, para isso, a gente adota, né, comportamentos que vão facilitar essa aceitação, esse reconhecimento. Então, um sociólogo que estudou esse tema foi o Irving Goffman. O que ele disse? Né, que existe uma série de rituais que ordenam e orientam as interações sociais, permitindo aos indivíduos e grupos se identificarem e sendo identificados. Então, quando eu estou estabelecendo uma interação, uma relação social, eu estou buscando identificar o outro, conhecer o outro e também ser reconhecido, ser identificado. E isso vai impactar na forma do nosso comportamento. Quando adotamos esses rituais e posturas, né, de acordo com o que é esperado em determinadas situações sociais, então eu estou numa situação social na escola. Eu sei que naquele lugar, naquele ambiente, naquele grupo social, existem determinados comportamentos que são esperados, que são adequados, que são reconhecidos pelas outras pessoas, pelos outros indivíduos, como um comportamento adequado para aquele ambiente. Então, eu vou agir de acordo com aquilo que as pessoas esperam. Quando nós adotamos essa postura, adotamos esse comportamento que é esperado, né, os sociólogos que estudaram esse tema disseram que nós estamos desempenhando papéis sociais. O que é um papel? Né? O papel no sentido do teatral, né? Não vamos falar dos outros tipos de papéis que não enquadro aqui, mas esse é o papel que vem do mundo do teatro, da televisão. É quando nós adotamos uma postura, assumimos um determinado comportamento de acordo com aquilo que é esperado. Então, está aqui a definição de papéis sociais. São comportamentos socialmente esperados de indivíduos em grupo e grupos em determinada situação social. Então, dependendo da situação social que eu vivencio, dependendo das interações que eu tenho em determinado lugar, eu vou assumir comportamentos, eu vou ter posturas adequadas com aquele ambiente. Isso é assumir um papel social. Vou usar o meu exemplo, tá? Professor Rodrigo, não. Indivíduo Rodrigo. O indivíduo Rodrigo, ele desempenha vários papéis sociais. Né? Por quê? Porque ele interage em vários espaços, ele vivencia a sua vida se desenvolve socialmente em vários grupos sociais. Então, o professor Rodrigo, o indivíduo Rodrigo, ele tem o papel social de professor, o papel social de marido, o papel social de pai, de filho, de consumidor, de cidadão e etc. Para não citar, né? Existem outros aqui, mas acho que esses são suficientes para o nosso exemplo. E como que eu, no papel social de professor, vou agir, vou lidar, vou interagir com as outras pessoas nesse papel? É da mesma forma que eu interajo, que eu me comporto quando eu estou no papel de marido? Provavelmente não. Por quê? Em cada um desses papéis, né, esse indivíduo, Rodrigo, eu, adoto comportamentos diferentes de acordo com aquilo que é socialmente esperado em cada situação social. Então, por exemplo, quando eu entro em uma sala de aula, os meus alunos têm uma expectativa que eu desempenhe algumas funções e tenha algumas rotinas adequadas a esse papel de professor, que são diferentes daquelas que são esperadas quando eu chego em casa, né? E a minha esposa espera que eu tenha uma série de rotinas, uma série de comportamentos, de ações que são adequadas para o meu papel de marido. Os meus filhos, da mesma forma. Então, percebe que dependendo de cada grupo social na qual eu vivo, com o qual eu interajo, eu vou adotar comportamentos e vou adotar rotinas que vão ser diferentes de acordo com aquilo que é esperado. Então, assim, a minha esposa não espera que eu chegue em casa e que eu escreva na geladeira, na porta da geladeira, né, aquilo que precisa ser feito.
né? Por exemplo, né, um exemplo meio ridículo aqui, mas é isso. Da mesma forma, né, que os alunos não esperam, né, que eu chegue na sala de aula e os trate, né, da mesma forma que eu trato meus filhos. Existe uma diferenciação, né? Existe uma interação que é adequada àquele papel social. Percebe, então, que nós vivemos em vários papéis sociais diferentes e que a gente adota posturas diferentes em cada papel? Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? E numa situação social nova, né? Como que, assim, se eu vou agir de acordo com aquilo que é esperado pelo outro, e quando eu estou num novo grupo social que eu desconheço, quando eu estou interagindo com pessoas que eu não sei o que é esperado de mim, né? Então, muitas vezes a gente, assim, as pessoas geralmente têm duas saídas. Ou elas buscam orientação de outras pessoas que já passaram, que já vivenciaram, né, já interagiram naquele grupo social. Então, assim, olha, eu nunca fui numa igreja de uma religião tal, né? Nunca fui num templo de uma religião X. Como que é que eu vou? Que é esperado que eu haja nesse lugar, que eu interaja nesse lugar? Então, eu vou perguntar para quem já foi. Ah, como é que é? Você já foi? Como que as pessoas se comportam? Como as pessoas se vestem? Como as pessoas conversam? Para que possa agir de acordo com aquilo que é esperado dentro daquele grupo, dentro daquela interação social. Ou então, se eu não tenho essa referência, né, se eu não conheço ninguém que já tenha ido, que possa me ajudar, e falar, olha, nesse lugar que você vai, você tem que ir desse jeito, tá? As pessoas se comportam dessa forma. O que eu vou fazer, então? Numa situação completamente nova que eu não tenho referência. Normalmente, as pessoas, elas observam primeiro, né? Elas vão nesse lugar, elas fazem uma observação daquilo que acontece ali, de como as pessoas interagem, como as pessoas agem ali, e aí elas vão adequar a sua ação, ao seu comportamento, como se fosse uma imitação. Elas vão imitar a forma como aquelas pessoas estão agindo dentro daquele ambiente para ser aceito, né? Porque já pensou, você chega num lugar novo, que você não conhece, e vai, de repente vai agir nesse lugar igual você está acostumado a agir em outros grupos sociais. Sei lá, vamos por, né, o exemplo que eu coloquei aqui, uma entrevista de emprego, que é uma coisa que vai ser comum para vocês, né, a partir de agora. Muitos de vocês vão começar a procurar emprego aí nos próximos tempos. Como você vai se comportar numa entrevista de emprego? Você nunca foi, você não sabe como é que é, então, primeiro só pedir referência, né? Ah, como que é mãe? Como que é pai? Meu primo, você foi recentemente, como que eu tenho que agir numa entrevista de emprego? O que é esperado de mim nessa entrevista? A forma que eu vou me vestir, a forma que eu vou falar, né? Os termos que eu vou usar. Então, você vai adequar, você vai exercer um papel social ali de uma pessoa em busca de uma vaga de emprego, né? De uma pessoa que está querendo trabalhar naquele lugar, naquela empresa. Quando você chega numa nova escola, né, numa sala de aula nova, então, assim, pô, eu não sei como que é, eu costumava agir de uma forma, né, no ensino fundamental, da escola que eu estudava, e agora eu cheguei né, nessa escola nova, no Fabiano, como que eu vou agir? Eu vou observar, vou esperar. Então, na outra escola, eu não precisava usar uniforme, por exemplo. Então era mais tranquilo, não tinha tanto, não era tão rígido o controle. Aqui é. Então eu vou ter que agir de acordo com aquilo que é esperado, com as regras, com as normas deste grupo. E é nessa interação social que eu vou perceber isso, convivendo com as outras pessoas e notando como que é o meu comportamento, como deve ser. Legal? Então, para finalizar, né? Cabe destacar que para a sociologia, assumir papéis sociais não é um exercício que os indivíduos fazem de forma consciente o tempo todo. Então, as situações que eu dei aqui, é verdade que muitas a gente meio que forma, né? A gente meio que molda o nosso comportamento de forma intencional, calculada, para agir de acordo com aquilo que é esperado, né? Então, por exemplo, a gente vai a primeira vez na casa né, ser apresentado para os pais da namorada ou do namorado. Qual que é a nossa postura, né? A gente vai moldar isso daí, a gente vai controlar, vai calcular, vai falar, pô, eu tenho que, né, não posso ser, de repente, falar
algumas palavras, estou acostumado a usar gíria, né? Faço algum palavrãozinho de vez em quando, mas eu vou numa primeira vez, eu preciso causar uma boa impressão. Então, a gente muitas vezes calcula isso. Mas, em outras vezes, a gente age de modo inconsciente mesmo, né? A gente não consegue o tempo todo estar se moldando, se programando, falar, não, eu tenho que agir sempre de uma forma adequada, né? Àquele ambiente social. E isso também não dá muito certo, né? Se a gente tentar se manipular todo o tempo a nossa imagem de acordo com aquilo que é esperado, né, no grupo, e se aquilo não for aquilo que a gente realmente é, uma hora essa máscara vai cair, né, gente? Então, eu vou pegar de novo o exemplo aí da casa dos pais do namorado ou da namorada. Então, naquela primeira impressão, você vai arrumadinho, bonitinho, né, comportado, educado, né? Mas, assim, se você não for isso, na segunda, na terceira vez que você for, que aí você não vai mais, né, fazer, tá preparado, tá moldando, tá manipulando essa sua imagem, você vai demonstrar aquilo que você realmente é. E aí essa máscara aí pode cair, né? A gente chama de máscara. A gente vai ver na próxima aula que essa ideia da interação social e dos papéis sociais, o mesmo sociólogo Irving Goffman que eu citei ali, um sociólogo canadense, ele vai dizer que a gente vive em sociedade, né, a gente interage como se a gente estivesse num teatro, né, no espaço de um teatro social. E aí a gente tem um palco, né, a gente tem um lugar ali da interação, a gente tem uma plateia, que são as outras pessoas que a gente convive, né, a gente tem as pessoas com as quais a gente contracena, e a gente tem, né, os bastidores lá, a gente tem uma fachada, que é a imagem que a gente deseja transmitir, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Mas é uma ideia para se pensar, né? Você já parou para pensar quais são os papéis sociais que você desempenha? Você já parou para pensar como você se comporta em cada um desses papéis? Já percebeu a diferença? Você já parou para pensar se talvez aquilo que você procure passar, né, a imagem que você procura passar, às vezes ela é vista de outra forma, e aí esse papel não está sendo muito bem desempenhado? Bom, gente, é isso, né? O objetivo da aula era esse. Acho que deu para entender aí a ideia, a importância da interação social, né, para a sociedade, para a nossa socialização, e também a questão aí dos papéis sociais, tá bom? Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Abraços!